amigos, tudo bem? Professor Antônio aqui para responder alguns exercícios sobre função quadrática. Eu fiz uma lista sobre função quadrática, disponibilizei no meu canal do Telegram. O link está aí na descrição do vídeo. A lista ela vai estar separada em partes, tá? E eu vou respondê-la por partes. Em cada parte eu vou postando o vídeo à medida que eu vou respondendo aqui com vocês, beleza? Então entra lá no canal do Telegram para pegar essa lista de função quadrática e as demais. Então vamos aqui. Nessa questão a gente vai falar sobre o vértice de uma função, também conhecido como ponto de máximo e ponto de mínimo. Acompanha. Olha, uma parábola ela pode ser para cima ou para baixo, como a gente já viu na questão anterior. E tem uma coisa chamada vértice da função ou vértice da parábola. O que é isso? É o ponto onde a parábola muda de sentido. Veja, ela vem crescendo, 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 atinge aqui ó, o maior valor possível. Perceba que essa concavidade aqui é para baixo, ou seja, o A é negativo. E ela atinge o maior valor possível. Então já guarda essa informação. Se a parábola tiver concavidade para baixo, esse pontozinho aqui, que é o vértice da função, a gente vai dizer que é um ponto de máximo, é o máximo da função, certo? É o máximo valor que a função atinge. E ele é conhecido como o vértice da parábola. E como todo ponto tem duas informações, né? O y do vértice e o x do vértice. Isso aqui são pontos importantes no estudo da função, no estudo do vértice da função. Você consegue determinar esses dois pontos aqui com uma certa facilidade. Se a parábola estiver para baixo, vai ser o máximo. Perceba, não tem o que fazer aí, é só você analisar com calma. Ó, está para baixo, né? Então vai crescendo, 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 atinge o maior valor possível e volta a decrescer. Então ela atinge o maior valor possível aqui no vértice. E o vértice a gente chama de x de vértice e y de vértice, que são as coordenadas do vértice. E se for o contrário, se o A for um número positivo, a parábola vai estar para cima, concavidade para cima, e aí ó, ela vai caindo, 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 atinge o menor valor possível, que a gente chama isso de mínimo, e volta a crescer. Então, se a parábola tem concavidade para cima, esse vértice é chamado de ponto de mínimo e ele é determinado da mesma forma que no caso anterior. Você tem as coordenadas x do vértice e y do vértice. E é simples. Tanto para o caso de máximo quanto para o caso de mínimo, você determina os dois da mesma forma. Y de vértice é menos delta sobre 4a. E o x do vértice é menos b sobre 2a. Existem problemas, existem questões, alguns probleminhas contextualizados que são chamados os problemas de máximos e mínimos. E a gente vai responder exercícios sobre isso. Aqui nessa parte é só para a gente formalizar, conceituar e deixar isso fundamentado. Y do vértice menos delta sobre 4a, x do vértice menos b sobre 2a. Tanto para máximo quanto para mínimo, as duas se determinam da mesma forma, tá? Aqui e aqui o processo é o mesmo. A interpretação é que vai ser diferente. Se o A for negativo, máximo. Se o A for positivo, mínimo. Tranquilo? Então vamos fazer isso ali agora. Lembrando que esses coeficientes A, B e C a gente encontra na função. Então vamos lá. Ele pede aqui nessa questão para a gente determinar o vértice da função. O determinar o vértice da função é você calcular x do vértice e y do vértice. E aí é fácil, né? Você identifica primeiro os coeficientes em caso de dúvida. O A é 1, o B não esquece do sinal menos 6 e C, o termo independente, 5. E aí, x do vértice, a gente sabe, tá aqui, ó, menos b sobre 2a. Então, fica menos, abre o parênteses, coloca o b, que é menos 6, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, ó, menos vezes menos dá mais, e 2 vezes 1 é 2. Logo, o x do vértice vai ser 6 dividido por 2, que é 3. Achou uma informação do vértice, que é o x.
Agora o y do vértice. Professor, fazer delta me dá um trabalho danado. Eu queria uma outra forma de encontrar esse y do vértice sem ter que usar menos delta sobre 4a. Olha, isso aqui não é x? Se eu colocar o x do vértice aqui, você não vai encontrar o correspondente dele, que é o y do vértice? Então eu posso pegar esse x e substituir na lei de formação da função. Eu posso pegar o x do vértice, que é 3, colocar aqui, e aí o resultado encontrado vai ser o y do vértice, ao invés de calcular aqui, ó, menos, aí delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, dividido por 4a. Se você não quiser fazer isso, você pega essa ideia aqui, ó. Encontrou o x do vértice, que é mais simples, pega esse valor, coloca no x na lei de formação da função e você vai encontrar o y do vértice do mesmo jeito. Então, o y de vértice, ele é igual ao f de x do vértice. E aí você sabe quem é o x do vértice, você acabou de calcular, 3. E onde tem x, eu coloco 3. Então fica 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. Então, y de vértice, 3 ao quadrado é 9, 6 vezes 3 dá a minha idade, mais 5. 9 menos 18 dá menos 9, menos 9 mais 5, menos 9 mais 5, deve 9, paga 5, fica devendo 4. E aí você encontrou o vértice dessa função. X do vértice é 3, y do vértice é 4. E a parábola aqui está para cima, com cavidade para cima, porque o A é positivo. Se o A está para cima, significa que esse vértice é um ponto de mínimo, ou seja, é o menor valor que a função vai atingir. Então aqui, ó, o vértice tem coordenadas x3 e y menos 4. E aqui, ó, é um mínimo, pois a parábola tem concavidade voltada para cima. Nessa aqui, vamos lá, determinar o vértice da função. Se você quiser, pode trabalhar com o y do vértice. Então vamos lá. Vamos determinar primeiro o x do vértice. X de v, a gente já sabe que é menos b sobre 2a. Quem é o a, o b e o c aqui, ó? Os a é 3, que acompanha x ao quadrado. O b acompanha o x, é menos 4. E o c, olha, repara que não apareceu o termo independente, então ele é 0. Então fica menos b menos, aí abro parênteses, põe o b, que é menos 4, dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? 3. Então aqui, ó, vai ficar x do vértice, menos vezes menos dá mais, 4, e 2 vezes 3 dá 6. Pode simplificar? Pode. Divide por 2 em cima, dá 2, divide por 2 embaixo, dá 3. Então, o x do vértice aqui é 2/3. Pode fazer, pegar logo esse x do vértice e colocar na lei de formação da função? Pode. E aí, como é que faz? Pega 2x, 2/3 aqui, ó, e coloca no lugar do x. Então, f de 2/3 vai nos dar o y do vértice. Então, fica 3 vezes 2/3 ao quadrado menos 4 vezes 2/3. Certo? Então, vamos lá. Esse f de 2/3 é o nosso y do vértice. Primeiro resolve a potência e aqui resolve a multiplicação. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 2 dá 8 e aqui 3. O que é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso simplificar esse 3 com esse 9. 3 por 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3. Então, y do vértice ficou 4/3 menos 8/3. E agora? Olha, soma de fração de mesmo denominador. Repete o denominador e faz a soma aqui, ó. 4 menos 8 dá menos 4. Então, esse aqui é o y do vértice, menos 4/3. E o x do vértice é 2/3, beleza? Então, você encontrou o vértice da função, que é 2/3 e 4/3.
menos aqui. Essa parábola está para baixo ou está para cima? Olha quem é o A. 3. 3 é positivo. Positivo, então a parábola está para cima. Se está para cima, significa que o vértice é um ponto de mínimo. Beleza? Se fosse o contrário, se o A fosse negativo, você ia utilizar o mesmo processo. X do vértice, Y do vértice, resolve-se do mesmo jeito. A diferença é que se for negativo, vai ser um ponto de máximo.